Piperno. Ô, governador, boa noite inicialmente. Eu queria falar com o senhor, abordar com o senhor dois temas relacionados ao fronte externo. O primeiro é em relação às eleições americanas, que eu sempre digo que a imprensa brasileira cobre muito mal, porque ela não toca na abordagem da questão do protecionismo lá, porque tanto republicanos quanto democratas, nos estados que vivem de agronegócio, eles fazem promessas protecionistas, e até porque muitos desses estados temem, inclusive, a concorrência do agronegócio do Mato Grosso. E o segundo é em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, que está cada vez mais distante de acontecer, até porque a França, mais uma vez, se manifestou contra. E hoje há manifestações de agricultores, tanto na França quanto na Alemanha, Polônia e em outras regiões. Isso vai se espalhando pela Europa, porque a Europa também teme a concorrência do agronegócio brasileiro. Esse tipo de manifestação causa alguma preocupação ao Mato Grosso e aos produtores lá do seu estado em relação a uma possível perda de mercados? Na verdade é o seguinte, nós temos que preocupar muito mais do que olhar para fora. Em primeiro lugar, eu digo, temos que olhar para dentro. Porque essa perda de imagem que o Brasil tem por essas questões ambientais, até de interesses econômicos, ela começa muito aqui dentro do nosso país. Acho que nós brasileiros, muitas vezes falamos muito mal do nosso país. Nós não compreendemos corretamente esse game internacional e acha que os franceses são bonzinhos e estão querendo proteger o nosso meio ambiente. O francês não está nem aí para nós, eles estão preocupados em proteger os seus produtores. E eu digo, eles estão corretos. O Macron, por mais que eu não goste dele, ou alguns não gostem, ele está correto em proteger o povo francês e a economia francesa. Errados somos nós que, com narrativas aqui, às vezes equivocadas, com números confusos e até mesmo difusos, nós começamos a falar mal do Brasil. É muito comum você encontrar parte de brasileiros, da imprensa brasileira, alguns setores, que pegam números e colocam e fazem uma satanização daquilo que é feito no Brasil. Existem coisas erradas? Claro que existem, e temos que punir. Se existe desmatamento ilegal, é porque a lei brasileira é frouxa. Nós temos a lei mais severa do mundo em termos de proteção, mas somos fracos na hora de cumpri-la. E aí a gente dá a narrativa para que as ONGs ou até mesmo interesses internacionais fiquem atacando o nosso país e a nossa produção. No mundo não existe nenhum país que produz tanto igual o Brasil produz, o Mato Grosso produz e preserva o meio ambiente. Eu já desafiei nas COPs, me mostra alguém que preserva 80% do seu território ao redor do planeta. Não existe isso, aquilo que nós fazemos no Brasil, só que as narrativas que se criam, muitas vezes alimentadas por setores dentro do nosso país, acabam deteriorando a nossa imagem. Então isso é preocupante sim, porque no mundo tão globalizado, as narrativas elas ganham muita força, elas acabam ecoando fortemente, isso pode prejudicar as nossas exportações. E se o Brasil parar de exportar no agro, isso vai trazer grande calamidade, grandes problemas na economia brasileira, na entrada de dólar, nas nossas reservas, etc. Então, nós temos que preservar isso, fazer uma relação, seja com os Estados Unidos ou com a Europa, numa estatura, num andar talvez um pouco diferente, para preservar os interesses brasileiros. Mas isso começa dentro de casa, fazendo primeiro a coisa certa, agindo mais estrategicamente para combater as ilegalidades, coisa que eu acho que nós não estamos fazendo, nós ficamos enxugando o gelo aí, ó. Nós aprendemos, eu sempre digo isso, a conviver com os problemas e temos medo de dar uma solução definitiva. Para essa história do desmatamento ilegal, por exemplo, eu já falei, vamos aplicar aquilo que já aplicaram na Constituição brasileira, que estabelece o perdimento, ou seja, o confisco da terra para quem plantar maconha ou produzir cocaína. Eu pergunto, vocês se lembram aqui de alguma terra que foi confiscada porque alguém plantou maconha ou produziu cocaína? Porque a pena é muito dura, o cara tem medo e respeita a lei. O desmatamento ilegal no Brasil é pena daqui, pena dali, depois vem lá, está lá na lei, está lá no decreto federal, 60% de desconto da multa.
Já começa por aí, quer dizer, você vai lá, autua, o Estado do Mato Grosso... que ficam paradas há muitos anos, depois judicializa, fica 10, 20, 30 anos na justiça. Quer dizer, então a gente brinca de dizer que estamos fazendo. E aí os gringos lá fora passam a ter razão e criar regras lá fora que são maiores e mais rigorosas do que as próprias leis brasileiras. Então nós temos que consertar o problema aqui dentro. Agora, objetivamente, governador, o senhor acredita no avanço do Tratado Mercosul-União Europeia? Eu acho que não. Eu acho que ele tem muitos problemas, muito conflito de interesses. Por mais que o Brasil se esforce, né, mas esse problema do agro, principalmente no agro, da grande capacidade que nós temos de produzir, de competir nos mercados internacionais, isso vai prejudicar este setor, né, e vai prejudicar fortes interesses na União Europeia, onde tem uma agricultura que é muito mais ineficiente do que a nossa, muito mais cara, e se deixar o Brasil entrar lá, vai destruir eles, porque eles não conseguem competir com a eficiência que nós temos aí nos diversos cantos dos campos brasileiros.